Matheus Trojan, de 30 anos, foi reeleito prefeito de Mussum pelo MDB com 80,82% dos votos válidos. Ele é mais um entrevistado da série Fala Prefeito, do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Prefeito Matheus Trojan, reeleito pelo MDB em Mussum, bem-vindo à sede do Correio do Povo e bem-vindo ao Matriz Podcast. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente participar do programa, agradecer a todo o grupo do Correio do Povo e dizer que também é uma grande oportunidade de a gente compartilhar todo o contexto do município de Mussum, principalmente nessa fase de reconstrução que nós estamos vivendo tão intensamente desde setembro de 2023. Prefeito, a gente tem feito essa série de entrevistas com os eleitos em 2024, no seu caso, reeleito, para projetar os principais desafios dos municípios nos próximos 4 anos, mas principalmente agora, a partir de 1º de janeiro de 2025. No seu caso, Mussum especificamente tem um grande desafio que é a questão da questão climática, da reconstrução, da questão da proteção contra cheias. Então, nesse cenário, o que o senhor projeta de mais desafiador a partir agora, nesses primeiros meses do próximo ano? Então, a gente começa destacando a complexidade que é falar do caso do município de Mussum, que talvez só se compare com mais 2 ou 3 municípios no estado. Porque por mais que a gente tenha uma quantidade de municípios muito grande que foi atingida pelas inundações, Mussum tem essa questão da reincidência e tem a questão da proporção, do percentual da cidade que foi diretamente atingido, que na área urbana passa de 80%. Então, realmente é um desafio muito grande. Dentro desse nicho, desse núcleo de quantitativo percentual atingido, a gente destaca que partes da cidade, partes da área urbana, inevitavelmente elas acabam tendo uma proibição, uma imposição de impossibilidade de reconstrução, de permanência de atividade humana. Simplesmente pelo fato de se tornarem áreas de risco extremo. Não é só a questão da inundação, é do arrasto, é da destruição, é do risco à vida que é muito alto caso mantidas as atividades. Então esse já foi um primeiro desafio muito grande, que nós já estamos agindo também com a atuação do Ministério Público, de outras frentes, para que a gente garanta que não haja reconstrução, não haja retorno dessas famílias, até mesmo em alguns casos empresas, para esses lugares que são de áreas de risco extremo. Paralelo a isso, nós também temos todo um desafio da questão da expansão urbanística, porque na área urbana do município, mesmo aquela que não estava consolidada ainda, nós temos uma limitação muito grande de áreas de terra para a expansão. Então, no nosso caso, a expansão ela acaba ocorrendo para áreas que hoje são do interior do município, áreas rurais, e que também elas têm toda uma questão de serem em regiões mais altas, ou seja, a gente vai subir os morros, falando de uma maneira mais simplificada, o que também tem que considerar um outro fator, deslizamentos. Então, a questão da responsabilidade da expansão urbanística, que vai agora, dentro de todo o trabalho que está sendo feito, finalizar com o novo plano diretor, ela tem que considerar os diferentes tipos de risco e, ao mesmo tempo, algo que seja viável, algo que seja compreendido e aceito pela população, para que a cidade de fato expanda e não fique somente um plano teórico que não saia do papel. Esse novo plano diretor está sendo reformulado justamente por causa da questão das enchentes ou já estava no planejamento anterior da prefeitura de rever um plano? Então, Mussum hoje é um município que tem cerca de 5 mil habitantes, um pouco menos até depois dos desastres. Por força da lei, nós não teríamos a obrigação de ter um plano diretor, mas nós temos um que foi aprovado em 1969. Obviamente ele está defasado, desatualizado, e nós já trabalhávamos internamente nessa questão de atualizar o plano diretor. Tínhamos até nos reunido com algumas empresas que trabalham com essa finalidade, com esse objeto, mas não tínhamos consolidado ainda a contratação. Óbvio que mudou totalmente o cenário depois de todos esses desastres. Então agora o foco do plano diretor ele não pensa somente em expandir e expandir de uma maneira organizada. Ele pensa também em realocar muitas áreas e fazer com que se entenda, com que os proprietários entendam como eles podem utilizar as áreas que porventura não estão proibidas de habitação ou de utilização, mas que são em áreas de inundação. O quanto elas vão poder ampliar, construir, investir, utilizar essas áreas para as finalidades diversas. Então, dentro do novo estudo que está sendo feito, o plano diretor vai entregar todo esse conteúdo também. Até porque não tem como a gente pensar em migrar toda a cidade, em migrar tudo que foi atingido em diferentes níveis, como talvez seria o ideal, mas não é a realidade que se vivencia.
Mas então vai ter uma necessidade de deslocar uma certa população, uma certa quantidade de população. Sim, exatamente. A gente estima que inicialmente pelo menos 30% da área urbana precise ser realocada, por características diferentes. Algumas pela cota de inundação, né, por estarem nas primeiras cotas de inundação, outras por se tratarem de áreas destruídas e outras por se tratarem de áreas que, embora não tenham sido totalmente destruídas, elas passaram a ser caracterizadas como áreas de risco extremo, que a permanência realmente oferta muitos riscos pela característica das inundações recentes que tivemos. Prefeito, como que é possível fazer, primeiro, em um local de tanta periculosidade, né, como é realmente esse processo de revisão de plano diretor para áreas que possam ser seguras e como fazer o deslocamento de uma população grande, né, considerando a realidade do município de 30% da cidade? A gente destaca também que dentro de um mundo ideal, o ideal sempre é a gente ter primeiro o planejamento, primeiro o plano diretor, a consolidação dos estudos e depois as ações de expansão, as desapropriações de áreas, as construções dos novos loteamentos, sejam eles habitacionais, sejam eles com finalidade econômica, como a gente tem acontecendo, mas dentro da realidade da urgência nós não tínhamos essa condição de espera. Então nós fizemos um estudo prévio, local, para projetar essa expansão em áreas possíveis e seguras, em observações iniciais, e a partir daí começamos um processo de desapropriação das primeiras áreas. O restante da expansão, sim, daí vai depender desses estudos. O que é urgente hoje? É conseguir atender essas famílias que de fato perderam as casas ou estão nessas áreas caracterizadas como de risco extremo. É um quantitativo grande. Nós temos hoje em Mussum cerca de 400 unidades habitacionais para serem construídas de imediato. Só nesses primeiros programas, nesses primeiros planejamentos e enquadramentos de famílias que nós estamos colocando. E dentro dessas áreas que já foram desapropriadas, a gente acredita que vai conseguir atender a essa demanda. E mesmo falando sobre essa questão das áreas desapropriadas, nós temos 3 hoje voltadas à finalidade habitacional, 2 já bastante evoluídas e outra um pouquinho mais atrasada, até pela característica da área. Foi uma área que o município comprou com recursos próprios depois da inundação de setembro, né? Durante aí o mês de maio foi praticamente consolidado isso poucos dias antes da inundação nova, então é um processo que vai demorar um pouco mais, mas é importante a gente entender que isso sim está consolidado. Então essa espera ela não pode ser possível, né, de entregar o plano diretor, a expansão urbanística planejada, antes da gente tomar algumas decisões para conseguir ter essa entrega para as pessoas que precisam o quanto antes. Mas é um desafio enorme, é um desafio principalmente que se volta até na questão cultural, de famílias que uma vida inteira estiverem em um determinado local, famílias que perderam muito, mas que teriam no primeiro momento o interesse de permanecer justamente por esse vínculo local. Então é um trabalho que envolve todas as frentes do município, envolve também o próprio Ministério Público, como eu comentei anteriormente, e muito da questão do convencimento por melhoria nítida da qualidade de vida. E aí entra também toda aquela questão de ter oferta de outros serviços e não somente unidade habitacional. Áreas de lazer, educação, saúde, que também são necessárias para a gente consolidar um novo espaço urbanístico. Prefeito, todo esse plano, para concretizar tudo isso, obviamente não tem um prazo assim, mas tem quanto tempo seria estimado? Por exemplo, teria como terminar isso na tua gestão ou tem que ser uma coisa para além da tua gestão? O processo de consolidação de todo o plano diretor, da expansão, dessa desapropriação de áreas e preparação básica, pelo menos, para receber essa expansão, eu acredito que sim, é plenamente possível e deverá ser feito dentro desses próximos 4 anos. Mas é importante também a gente destacar que aquilo que é mais urgente, a gente tem etapas, né? Tem um cronograma que muitas vezes não se cumpre por forças que vão além da nossa vontade ou da nossa atuação. Mas eu destaco que agora a gente deve ter nessa parte habitacional já projetada, até fevereiro, a entrega das primeiras 63 casas. A gente entende que durante o ano que vem, até o fim do ano que vem, nós teremos mais 80 unidades que são relacionadas ao programa do governo do estado e até metade, aproximadamente, de 2026, um quantitativo de mais cerca de 220 casas para consolidar, então, esse primeiro passo, essa primeira etapa. A gente tem também casas no interior, que daí é outra modalidade, é outro enquadramento, que as pessoas podem construir nas suas próprias propriedades e que também devem iniciar as obras agora nas próximas semanas.
Essa questão do tempo é importante porque às vezes a gente não pensa direito sobre isso, né? Porque não é só levantar uma casa, né? Se tu tá colocando um bairro novo ali, tá deslocando bairros inteiros para locais seguros, precisa colocar pavimentação, precisa botar rua, precisa botar poste de energia elétrica, precisa botar esgotamento sanitário, né? É muita coisa para fazer, tem que basicamente construir uma cidade nova dentro da cidade, né? Então, quando que o senhor imagina, claro que é difícil prever, mas quando que o senhor imagina que Mussum pode retornar à normalidade? É uma pergunta complexa. A gente teria que avaliar muito bem antes de responder. Mas eu acredito que a gente recupera um patamar semelhante ao que nós tínhamos antes dentro de mais em torno de 4 a 5 anos. Né? E eu tenho uma convicção muito grande, até por participar de todo esse processo de reconstrução, que em um período de longo prazo, a gente falando talvez daqui 10, 15 anos, nós teremos uma cidade melhor do que era antes. Maior do que era antes, com mais oportunidades do que tinha antes e mais organizada do que ela era antes. Então eu tenho essa convicção, eu tenho essa confiança, porque realmente a gente participa de todo esse processo e está fazendo algo que a gente sempre bateu muito na tecla com a nossa própria equipe. Que mesmo que demore 6 meses a mais para entregar as casas, mas que seja algo muito bem projetado para evitar problemas futuros. E aí sim entra toda essa parte do que vai além da unidade habitacional. Uma coisa que a gente também bateu muito na tecla, principalmente com o governo federal. Não adianta a gente ter 30 milhões aprovados para reconstruir casas e a gente não ter condições e recurso para fazer os acessos a esses novos bairros, a gente não tem infraestrutura completa, não tem um planejamento de questão de saneamento, de esgoto, de água, de luz, enfim, tudo isso tem que ser pensado paralelamente. E outra dificuldade natural que a nossa região tem, uma característica geológica até eu diria, que é a questão de se encontrar muita rocha nos trabalhos que são feitos nos terrenos. Então isso invulta valores muito altos para a gente conseguir consolidar os patamares, né, as terraplanagens, para conseguir de fato construir. Então tudo isso tem que ser pensado, né, e tem que ter fonte de financiamento para que se viabilize sem a cada novo momento, a cada nova surpresa, paralisar o andamento das obras. Prefeito, tu citou muito bem a questão do governo federal. Em abril de 23, eu estive em Mussum e eu conversei contigo sobre a vinda do presidente Lula e as expectativas. Aquela época a gente tinha... a gente conversava sobre as enchentes de setembro e de novembro, que tinham sido horríveis, e o principal pleito era a questão da habitação. Não me recordo se já se falava em, de fato, deslocar boa parte da cidade, mas a questão era a habitação. Eu te pergunto, o que veio e o que foi entregue até agora e o que vocês... Depois de maio, né, o pedido com certeza ele aumentou porque se precisa muito mais, né? Assim, a gente tem que destacar, Flávia, uma coisa muito importante aqui. Às vezes, ter o recurso garantido e aprovado, ter um plano de trabalho lá aprovado, não significa que o recurso foi enviado, chegou e está sendo executado, justamente por conta dessa complexidade. É uma tecla que a gente batia muito e bate ainda, foi uma pauta minha nas audiências que eu tive em Brasília, na viagem que eu fiz agora algumas semanas atrás, é dessa questão das casas da Defesa Civil Nacional. Mussum tem um recurso de quase 30 milhões aprovado para reconstruir 177 unidades habitacionais. E tem uma parte de recurso aprovada também para a parte da infraestrutura desse loteamento. Só que aí vem uma outra palavra que é importante, até uma palavra diferente, digamos assim, mas que entrou no meu dia a dia. Às vezes a execução de determinado recurso dentro do critério que ele está colocado e dos valores previstos se torna inexequível, né? Não tem como executar. E uma questão é o valor das unidades habitacionais. O valor que está aprovado hoje é de até 150 mil para cada unidade habitacional, contando com a infraestrutura que eles chamam infraestrutura reincidente, né? Que é do bairro, né? Que é do loteamento. Não tem como fazer. A gente não encontra empresas que se proponham sequer a apresentar proposta num possível processo licitatório que enquadre naquilo que a gente vai propor. Então a gente tem que ter esse cuidado também. O negócio tem que funcionar de uma maneira que seja
execuível, então, né, para contrariar a palavra. A gente precisa que seja algo que seja viável de realizar e que dê uma segurança de que quem for ganhar o processo vai executar como tem que ser executado e, claro, no menor tempo possível, embora sejam obras grandes. Então, esse é um exemplo. Tem muita liberação do governo federal? Tem. Depois de maio, até inclusive eu cheguei, não sei se vocês se lembram, cheguei a escrever uma carta aberta que foi juntando uma série de demandas que a gente ouviu de vários setores da sociedade. Muitos daqueles itens foram cumpridos, com algumas dificuldades em alguns pontos. O próprio auxílio reconstrução teve alguns problemas de execução, mas foram cumpridos. Então, isso é bom, isso é algo que nós temos que elogiar. Mas nós também temos que entender que o problema tem que ser tratado como um todo. Vou dar outro exemplo aqui que é muito importante, e esse é um exemplo que me chateia muito. Em outubro de 2023, tivemos um mega evento lá na região, só a nossa região até o momento tinha sido atingida no estado, para anunciar novos ônibus escolares através do FNDE, o Ministério da Educação, para os municípios diretamente atingidos pelas inundações. De formato emergencial, liberação imediata para começar o ano letivo de 2024 com esses ônibus entregues para os municípios. Nós ainda não recebemos os ônibus. Olha o tempo que se passou. Olha a quantidade de recursos similares que foram liberados para muitas cidades em todo o Brasil, inclusive municípios que ingressaram com propostas muito posteriores à nossa, e nós ainda não recebemos os ônibus escolares. É uma dúvida que nós temos, enquanto gestão municipal, sobre o início do ano letivo de 2025. Provavelmente iniciaremos outro ano letivo sem esses recursos. Então é nisso que o governo tem que se focar. Ele tem que se focar não somente em ter o recurso, mas em entregar o recurso como ele tem que ser entregue. E fazer com que a pessoa que está lá na ponta, que depende desse serviço diretamente, ela possa de fato ser beneficiada e que a gente não crie uma grande ilusão e fique, na verdade, enganando a nós mesmos nessa evolução da crise. Então, a crítica e o pleito seria muito mais sobre a execução do que de fato sobre os valores que foram liberados ou os valores que foram anunciados. E sim eu não vou usar a palavra, enfim, impossibilidade, mas uma dificuldade, uma burocracia, uma lentidão do governo federal em executar esses valores, né? Outra palavra que se tornou muito comum, morosidade, né? Que a gente sempre bateu na tecla desde setembro, em todas as nossas entrevistas, não somente eu, outros gestores também, que nós não poderíamos estar entravados, nós não poderíamos estar reféns da morosidade que geralmente o setor público no Brasil possui. E infelizmente nós temos problemas assim. Em alguns pontos, como eu disse anteriormente, tivemos uma boa evolução, mas em outros nós não temos evolução. E isso é um problema. E cada vez, conforme a tragédia ela vai, isso foi em setembro, está sendo agora em maio, conforme a tragédia ela vai esfriando, ela vai se distanciando, há também um distanciamento desse senso de urgência de atendimento dos pleitos. Nem essa calamidade foi suficiente para fazer com que a gente superasse a pesada burocracia brasileira, né? Exatamente. Vamos lá, não é um problema, é um problema estrutural do Brasil. Eu não estou falando que é um problema do atual governo, mas é o atual governo que tem a responsabilidade de lidar com isso e de tentar, de todas as formas possíveis, avançar nessas pautas e não deixar com que as coisas se percam ou atrasem de uma maneira inviável de reconstrução. Porque caso contrário, qual que vai ser o resultado? Vai ser uma perda contínua populacional do município, dos municípios da região, uma perda econômica que vai começar a ter impactos maiores no orçamento do Estado a médio e longo prazo e que daqui a pouco vão até inviabilizar muitas retomadas que poderiam acontecer. Prefeito, o senhor teme fuga de empresas do município e talvez futuramente até dificuldade de atrair novas empresas? Então, a fuga de empresas, sim, nós tememos, nós perdemos algumas indústrias de pequeno porte no primeiro momento, as de maior porte elas se mantiveram, mas a maior empresa do município, que é a Couros Bom Retiro, é um curtume, né, é uma empresa que não tem como eu chegar para o empresário e dizer assim, eu consegui uma área de terra para o senhor, vamos migrar a empresa. Porque é uma complexidade muito grande de construção, de licenciamentos, de sistemas, de caldeiras, sistema de tratamento do couro, a própria questão da estação de tratamento que eles possuem. Então não é simples a gente migrar uma empresa dessa. Mas era uma empresa que tinha tendências até a encerrar as atividades e que se reergueu e que está mantida aberta. Porém, com uma proporção de produção muito menor, que naturalmente vai gerar, ao longo do tempo, através do valor adicionado fiscal, um impacto financeiro no município. Então é um exemplo que eu estou dando. Uma empresa que chegou a ter mais de 500 funcionários antes das primeiras enchentes, hoje está operando
com 100 funcionários, de 100 a 120 funcionários. É óbvio que isso tem um impacto, não só nos empregos, mas na arrecadação. E outras empresas que, se a gente não conseguir dar essa resposta rápida, e nós temos dado com recursos próprios do município, inclusive temos agora um edital da Lei de Incentivo do Município aberto para novos cadastramentos, para colocar áreas de terra disponíveis a essas empresas e outras formas de incentivo que não sejam área de terra em alguns casos. Mas se essa resposta não fosse e não for rápida, gradativamente nós perderemos sim novas empresas e teremos, consequentemente, uma dificuldade maior de trazer novos negócios, caso a resposta não seja rápida. Pois é, o senhor comentou sobre a dificuldade de deslocar essa indústria especificamente e realmente tem coisas que não vão ser possíveis ser deslocadas. Então, eu te pergunto assim, sobre a possibilidade de proteção da cidade, porque aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, se discute, né, a questão dos diques e tal, porque foram alagamentos que foram vindo do rio. Só que lá em Mussum, a força das águas é uma coisa impressionante, né? Existe como proteger a cidade em algumas áreas ou tem algumas áreas que realmente não é possível? Assim, realmente, não é execuível. esse teu boa. Esse teu comparativo, ele é muito prudente, principalmente para a gente deixar muito claro isso à população. Nós não temos como pensar em soluções que geralmente são praticadas em locais que sofrem com inundações, mas de águas mais paradas, como é o caso de Porto Alegre. Nós não temos como pensar nessas soluções para o Vale do Taquari, justamente pela complexidade da bacia hidrográfica do Taquari-Antas, né, que é a nossa bacia do rio Taquari, pela velocidade das águas. Então as nossas inundações elas têm muito essa característica de arrasto, de enxurrada, e também por uma questão de riscos que podem se criar para as demais cidades. Então tudo tem que ser pensado em conjunto. Existem soluções de engenharia que possam ser estudadas, que possam ser aprofundadas? Existem. Se fala muito nas possibilidades dos chamados, das barragens secas, que se chama, né, que são barragens com grande capacidade de armazenamento de água, que poderiam ser construídas mais acima, lá nas nascentes do rio, para ter uma capacidade de armazenamento e evitar que essas águas chegassem com velocidade para as nossas cidades. É uma possibilidade que é discutida. Se fala também muito na questão da dragagem, a possibilidade de fazer um desassoreamento do rio, também é uma possibilidade discutida e que tem que ser tratada, tem que ser estudada, tem que ser projetada para se entender o que é possível fazer, o que não é, onde dá para dragar, onde não dá. A gente precisa ter dados para poder agir, né, para poder achar alguma forma de solução. Mas são obras, são todas ações extremamente caras, complexas e que envolvem uma série de fatores. Então não adianta a gente se iludir e achar que isso vai ser resolvido em pouco tempo. E outra situação importante da gente destacar é, mais uma vez, a nossa característica geográfica. Ela é diferente. Então, realmente, esse tipo de obra de contenção, de diques, de proteção da cidade, pode ser muito específica em um ou outro ponto, mas de pensar como solução para a questão das inundações no Vale do Taquari é inviável. E outra informação importante que eu gostaria de deixar: existe um movimento já, inclusive em parceria com o Estado, com o Comitê da Bacia Taquari-Antas, comitê científico, que está tratando desses assuntos e está dando velocidade nos levantamentos necessários para se chegar nos projetos. Então, isso deve ser uma pauta contínua e também não podemos deixar esfriar pelos próximos meses e anos até consolidar esses projetos. Até porque, perfeito, as mudanças climáticas, elas não parecem que elas foram um evento isolado, né? Tanto, inclusive, foram um evento cada vez com um espaço cada vez menor. Teve setembro, novembro e maio. Sobre a questão climática no município, o que é estudado para se fazer? O que vocês pensam? E se acontecer, por exemplo, amanhã algo de novo em Mussum, como a cidade responde, assim, o que tem feito? Porque, por exemplo, dando um exemplo, porque em Porto Alegre, se acontecer, as obras estão sendo feitas, mas assim, a gente não sabe exatamente como é que a cidade pode responder. É uma pergunta muito pertinente. Primeiro, para falar da questão das mudanças climáticas. Nós temos que estar cientes que elas existem e nós temos que parar com essa questão de negligenciar os possíveis efeitos, porque eles existem, eles são práticos, eles são notórios, principalmente no Rio Grande do Sul, que está posicionado num lugar que tem um risco maior desse tipo de evento. Mas também eu acho que é importante a gente posicionar que dentro do município de Mussum, o que nós já conseguimos evoluir por forças próprias é uma melhoria no estudo geral da nossa cidade. Então nós temos áreas que já não contam com população, nós temos áreas que em breve
pessoas, embora ainda estejam morando, elas serão realocadas também nesses programas habitacionais, e nós vamos ter também a questão de uma execução de um novo plano de contingência que já está consolidado, ainda sem as cotas de inundação, porque esse é um trabalho que está num convênio entre o Univates, que é a nossa universidade, e o governo do estado, e que também deverá ser entregue junto com toda essa questão do plano diretor, do estudo das áreas de risco. Mas essa evolução a gente teve na própria enchente de maio em relação a setembro. Isso foi já uma ferramenta, embora ainda não estivesse finalizada, que nos ajudou a tomar certas providências que ajudaram a minimizar o todo. E também no início do ano de 2024, agora, nós realizamos um seminário lá em Mussum com vários especialistas de várias áreas. E por incrível que pareça, uma pauta levantada que era ignorada foi a questão geológica, do risco de deslizamentos, pela nossa característica geográfica. E isso também foi importante para a gente ter uma capacidade de reação em alguns pontos específicos melhor do que certamente seria se não tivessem acontecido esses treinamentos, esses estudos anteriores. Então isso é o que a gente já conseguiu evoluir. E existem trabalhos sendo feitos a nível regional, com apoio também do Ministério Público, para que a gente possa então consolidar melhorias nos sistemas de monitoramento e alerta também a nível regional. Porque daí é uma qualidade melhor para todos os municípios atuarem nessas situações. Na toada da pergunta da Flávia, eu queria saber assim, como é que está a condição dos rios, né? Porque a gente teve eventos sucessivos aqui no estado e essas questões elas deixam os rios muito assoreados, né? E consequentemente mais suscetíveis a acontecer novos desastres, né? Quanto mais assoreado está o rio, menos quantidade de chuva precisa para que ele se expanda, né? E também claro, tomara que não aconteça, mas caso aconteça alguma situação dessa novamente, já existe, por exemplo, planos de fuga, rotas de fuga para que a população possa ir, locais indicados que são seguros? Como é que está essa questão mais emergencial mesmo, para caso aconteça uma nova questão? E claro, a questão dos rios mesmo, como é que eles estão? Sim, primeiro falar da questão dos rios. Então, tanto rios, o Rio Taquari, o Guaporé, que são os maiores ali, quanto a questão dos arroios, a gente tem sim essa dificuldade. Os arroios, nós temos um acúmulo de materiais muito grande, gerado principalmente pela inundação de maio, onde o volume de chuvas na própria cidade foi muito maior do que em setembro, mas que a gente tem recursos, tem projetos encaminhados para fazer essa retirada através de pedidos, principalmente do governo do estado. Até devem ser anunciados agora em breve, porque já foram aprovados tecnicamente. E nós temos também a questão de atuações do município, pontuais, de recuperação de pontos específicos. Alguns arroios menores nós inclusive fizemos a limpeza com recursos, com maquinário próprio, mas claro que quando se fala do Rio Taquari é algo muito maior. Outra dificuldade que nitidamente é observada a olho nu é a questão das matas ciliares. Nós temos muitos pontos onde simplesmente não existem mais barrancas de contenção. Então é outro trabalho que também é regional, né? Porque o Rio Mussum, por exemplo, ele é divisa, né? Então a gente já tem o outro lado do rio que não pertence ao município. E toda a expansão da bacia. Então também é um trabalho regional que deve ser feito, deve ser evoluído para que a gente possa melhorar essas circunstâncias. Ações pontuais já foram tomadas, mas ainda é necessário evoluir também nesse tema. A outra pergunta sobre essas rotas de fuga, nós temos essa estruturação dentro do plano de contingência, que já prevê ali um relatório com o que existe hoje, e nós temos o projeto da construção de um grande ginásio, um grande pavilhão, que vai servir como um ginásio esportivo de prática recreativa no dia a dia. Deus queira, até vou bater na madeira aqui, que seja sempre somente para isso, mas que ele vai estar pronto, ele vai estar estruturado para receber famílias em caso de necessidade de abrigamento. E por que isso é importante? Porque da forma como nós estamos fazendo hoje, embora ela tenha servido, mas ela é precária, porque os ginásios que receberam, eles não têm estrutura adequada para isso. Esse ginásio vai ser todo projetado pensando em divisórias, pensando em banheiros suficientes para atender a toda a demanda, em espaços para as pessoas deixarem os seus materiais também, e inclusive destaco aqui que também é uma parceria do governo do estado, que tem sido bastante atuante nesses apoios ao município de Mussum. Prefeito, mas não está construído ainda, para deixar claro isso. A gente conversou bastante sobre reconstrução e essa necessidade que Mussum tem de se reconstruir, de habitação, de infraestrutura. Mas eu te pergunto, depois de tudo que passou, tu apontaria também outro problema de Mussum que tu pretende encarar? Digo no sentido de talvez melhorar os índices de educação, melhorar a questão da saúde, ou não tem como se pensar em outra coisa agora, senão uma recuperação para depois pensar em outra coisa?
Na verdade, eu diria que tudo anda meio que em conjunto, né? A gente não pode, de forma alguma, seria uma responsabilidade enorme negligenciar as áreas da saúde e da educação, tendo a justificativa da reconstrução. Então, dentro da área da educação, nós tivemos muitas melhorias, estamos agora com um processo também de reforma das escolas municipais, aquelas que estão em área de inundação e não poderão, no primeiro momento, ser migradas para outro lugar. São áreas que a gente está trabalhando para que elas sejam mais resilientes. As estruturas dos prédios elas vão contar com estruturas mais resilientes que tenham uma capacidade de retorno mais rápida em caso de novas inundações. Então isso já é uma evolução. E além de outras melhorias físicas e estruturais que foram feitas. Também alguns programas, alguns profissionais que nós já tínhamos contratado anteriormente às inundações e que eu gostaria muito de destacar, que nós conseguimos manter todos eles, tanto na saúde quanto na educação, apesar de todas essas intempéries. Então é uma situação importante da gente destacar. Nós não desqualificamos esses atendimentos essenciais por conta dos desastres. Pelo contrário, em alguns pontos, como na área da saúde, nós até ampliamos atendimento com especialistas, psicologia, psiquiatria e outros profissionais, para que a gente possa, então, dar o melhor atendimento possível. Também quero destacar que no nosso hospital, embora o hospital não seja do município, mas é uma associação filantrópica que conta com muito apoio do município, também nós conseguimos captar muitos recursos para que a gente possa expandir e qualificar o atendimento, porque o hospital foi o centro de organização, o centro de gerenciamento da crise em maio, porque era o único lugar que nós tínhamos que tinha condições, que tinha energia elétrica, que tinha internet, que pudesse se utilizar para fazer a central de crise. Então também é importante que ele se estruture da melhor maneira possível para que seja sempre uma referência de atendimento. Justamente tu falou sobre aumentar os profissionais de saúde em outras áreas. Também quando a gente conversou lá em abril, um ponto foi sobre o psicológico das pessoas, né? Como ele ficou abalado, eu acredito que depois de maio deve ter piorado as coisas. E aí eu te pergunto o que o município pode fazer, mas o que ele pode também pleitear das outras esferas nessa questão da saúde, porque a saúde é tripartite, né? Enfim, participação do Estado e participação do governo federal também. Nós recebemos recursos bastante específicos, né, principalmente tanto o governo do estado quanto o federal, para um atendimento imediato relacionado a essa questão da saúde mental e outros atendimentos específicos. Na assistência social também recebemos recursos com essa linha, com essa finalidade, mas que também teria, na minha opinião, teria que haver esse entendimento de que deveriam ser recursos um pouco mais ampliados, né? Eles não poderiam atender somente alguns meses de contratação desses profissionais. Então, isso talvez seria algo que eles poderiam fazer, mas eu acredito que o gerenciamento dessas políticas acaba tendo que ser municipal, né? O município acaba tendo que identificar com as suas equipes as melhores estratégias de execução. E em Mussum, apesar dessa ponderação da questão dos recursos, mas a gente tem conseguido executar e qualificar as equipes. Agora, a necessidade ela é muito grande, né? Eu diria que em setembro já foi muito difícil, até teve uma questão atípica que foi a questão dos óbitos. Em setembro eu lembro que o Mussum teve 20 mortes, inclusive 2 corpos ainda não foram encontrados, provavelmente nem serão mais pelo tempo que se passou. Em novembro nós tivemos um novo evento extremo, não tivemos óbitos, mas em maio a gente teve toda essa questão de deslizamentos, de inviabilidade logística, de famílias e comunidades que ficaram totalmente isoladas por muitos dias. Então, embora os óbitos não tenham ocorrido também em maio em Mussum, nós tivemos um impacto psicológico muito maior, um trauma muito maior, por vivências que foram muito estendidas e que foram muito dramáticas dentro do contexto. E porque também era uma reincidência, né? Não era uma coisa inédita em pouco tempo. Então, realmente foi muito mais difícil recuperar esse sentimento de autoestima, de confiança na sua comunidade, de pertencimento ao seu local, que eu acredito que nós estamos evoluindo, mas que ainda vai algum tempo para a gente conseguir chegar no que seria ideal de recuperação plena e de evitar novos casos de depressão ou de outras circunstâncias de saúde mental que parte da população ainda apresenta. Prefeito, o senhor foi reeleito e eu gostaria de saber como é que foi fazer campanha nessas condições, né, depois de tantas tragédias na cidade e também, pessoalmente, para o senhor, assim, como é que as enchentes impactaram na sua decisão de concorrer novamente e como é que foi para o senhor esse processo? Olha, também foi algo bastante... compartilhar até uma situação pessoal, porque a minha família também, a nossa residência, enfim, nós somos atingidos pelas inundações, né? Então a gente vivencia esse drama também pessoalmente.
Em setembro teve toda uma mobilização e o foco era muito da questão de procurar ao máximo manter o equilíbrio e passar uma serenidade para as pessoas, porque era aquela visão de que se o prefeito, que é o líder da comunidade, começar a apresentar uma fraqueza, uma insegurança, isso vai refletir pior ainda para a comunidade. Então esse foi o foco principal naquele momento. Encontrar energias que a gente nem sabe de onde, mas para manter sempre a serenidade e o foco, e para ir tomando as decisões da maneira mais qualificada possível. Novembro e maio foi uma dificuldade muito maior, né? E claro que, principalmente quando aconteceu em maio, o sentimento que vinha era de que a gente não deveria continuar, não deveria seguir, porque o desgaste era muito grande, foram semanas praticamente sem dormir, sem viver, sem se alimentar direito, extremamente estressantes por uma série de fatores, mas que também em maio eu já tinha percebido uma coisa muito importante. As pessoas da comunidade, e isso é uma coisa boa, assim, que eu tenho que considerar, elas tinham essa referência em mim, e qualquer manifesto nesse sentido da minha parte acabaria gerando mais um desânimo, né? Então, até se demonstrou no resultado das eleições, foi reeleito com mais de 80% dos votos, e na própria campanha, respondendo a sua pergunta, porque na campanha também foi muito satisfatório de ver o apoio, o carinho, a determinação que as pessoas tinham de realmente acreditar e confiar no trabalho que estava em andamento. Então acabou sendo até mais tranquilo, embora tenha tido adversário, tenha tido aqueles desgastes de ter uma oposição numa circunstância como essa, mas foi mais tranquilo até do que a gente imaginava pensando no cenário do município. Prefeito, o Matriz é um podcast essencialmente político, né? E aqui eu queria trazer um pouquinho mais para a área partidária, porque no dia que foi gravado esse podcast, horas antes, o prefeito esteve reunido com o vice-governador, né, que é do seu partido, o Gabriel Souza, do MDB. Aqui no Brasil, se termina uma eleição, se começa imediatamente outra, né? E gostaria de saber como é que o senhor vê o MDB assim, chegando nesse ciclo que se inicia agora para 2026. A gente sabe que existe hoje uma percepção geral da população do Rio Grande do Sul de que o MDB gaúcho é um partido problemático, digamos assim, né? Que tem seus atritos internos e tudo mais. Mas o MDB é um partido, entre aspas, problemático porque é um partido grande. E um partido grande tem muitas frentes, muitas linhas de raciocínio, que às vezes acontecem até em partidos menores. Imagina num partido da proporção do MDB, com 100 e poucos prefeitos, com o prefeito da capital, o vice-governador, secretários de Estado, vários deputados. É natural que exista essa divergência de ideias que muitas vezes acontece, mas que tem que ficar, e é fundamental que fique, dentro do grupo do partido. Falando especificamente sobre o Gabriel, hoje, na minha visão, e sou plenamente convicto em falar isso, o Gabriel deve ser o candidato do partido em 2026. Ele tem que ser o candidato a governador. Não pela liderança, não por ele ser o vice-governador, mas por uma questão de capacidade. O Gabriel é extremamente capacitado, tecnicamente, e uma coisa que nós comentávamos em off. Eu espero que isso possa se externar, que a população, que o cidadão gaúcho possa perceber isso a tempo de não perder a oportunidade de ter um líder como o Gabriel, que eu diria também, sem medo de errar, que é o melhor quadro do governo do Estado gaúcho, do governo do Estado hoje, dentro da estrutura geral de governo. E o senhor acredita que dessa vez é necessário que o MDB tenha candidato próprio e não tenha outra saída? Eu acredito que sim, e acredito porque tem um nome que é muito forte e muito consolidado, que tem essa experiência de governo, que enfrentou toda essa crise da melhor maneira possível dentro das circunstâncias e dentro do seu cargo, da sua função, e até para ter essa segurança de que o projeto esse projeto de transformação do Estado, que começou com o Sartori, que era do MDB, e que agora tem uma continuidade eficaz com o Eduardo Leite, possa ter seguimento. A gente corre o risco de daqui a pouco estar alargando a chance de conduzir o Estado nos próximos anos para algum extremo que não vá ter exatamente o foco do equilíbrio, de uma construção e de uma reconstrução e evolução sustentável e gerar um atraso para o Estado, como já aconteceu no passado. Claro que é uma posição ideológica e de visão minha que eu estou colocando agora, mas é uma convicção também que eu tenho, haja visto que, de fato, hoje o Estado paga as contas em dia, hoje o Estado tem dinheiro para investir, apesar de tudo que aconteceu, e hoje o Estado tem uma estrutura mais capacitada de atender o cidadão, de atender prefeituras, eu como prefeito posso falar isso, do que tinha alguns anos atrás. Então a gente sempre espera que esse alinhamento prossiga com as correções necessárias, mas nesse caso sim, acredito que com a candidatura do MDB, que deve ter a candidatura do Gabriel.
Bom, prefeito Matheus Trojan, reeleito em Mussum, parabéns pela reeleição, né? Muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui até a sede do Correio do Povo para gravar esse podcast no Matriz. Eu que agradeço e a gente fica sempre à disposição para esclarecimentos e para contribuir em toda a recuperação do Estado. Forte abraço. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.